Professor Kleber Galerani, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Franca. Professor, boa tarde. Como é que o senhor avalia o primeiro ano de mandato de Donald Trump, agora em 2025? Boa tarde, Jonathan. Boa tarde aos telespectadores do Conexão Record News. Nós observamos aí que o cenário não está muito favorável para Donald Trump. Nós temos índices de aprovação econômica baixos, nós temos também um ambiente político interno bastante tenso e restou a Donald Trump também no seu discurso exaltar aí algumas vitórias, fez alguns poucos anúncios e construiu uma narrativa política para as eleições de 2026, as eleições também de meio de mandato. Nós não tivemos especificamente nesse anúncio grandes novos pacotes de políticas para enfrentar alguns problemas agudos, Jonathan, que nós temos nos Estados Unidos, que é custo de vida, uma inflação persistente e também nesse determinado contexto, a percepção econômica da população. Nesse contexto, nós temos aí uma baixa aprovação, no sentido de que 33% dos americanos aprovam a gestão econômica. Por isso, ele lança, e indica aí uma promessa para o futuro de que no ano que vem já sentiriam aí os americanos um reflexo mais positivo daquilo que são as políticas aí adotadas. Certo é, Jonathan, que as eleições de meio de mandato 2026 estão se aproximando. E esse pronunciamento, ao meu ver, funciona como um esforço tentando reposicionar Trump e o Partido Republicano frente aos eleitores, em particular aqueles eleitores que preocupam-se com preço, com emprego, com estabilidade, eminentemente com a agenda econômica. E aí há nesse pronunciamento uma tentativa de mudar a agenda da opinião pública, deslocando aí o debate da crítica econômica para as suas ações e também para as promessas futuras e culpabilizando o predecessor que foi Joe Biden. Em termos de política doméstica, esse tipo de discurso, Jonathan, pode consolidar aí o apoio entre a sua própria base, valorizando a retórica combativa de Donald Trump, o foco em algumas conquistas, mas também pode ampliar a distância entre a percepção pública e os indicadores econômicos reais, criando aí um vácuo de confiança no eleitorado geral. Em resumo, Jonathan, eu percebo que esse pronunciamento foi menos um anúncio de política e mais um palco estratégico para poder reformular a narrativa econômica e revitalizar aí o seu capital político diante de uma opinião pública que ainda sente o peso da inflação e da incerteza. É certo que quando a economia deixa dúvida, o presidente tem recorrido a esse horário nobre tentando transformar essas derrotas em vitória, essa preocupação em esperança. No tabuleiro eleitoral de 2026, ao meu ver, quem controla essa narrativa pode controlar o resultado. A batalha pela confiança dos eleitores acaba, Jonathan, de ganhar um novo capítulo. Muito bem, outra notícia agora, ainda em relação ao presidente Donald Trump, é que ele confirmou que quem não tiver permissão não vai passar pelo bloqueio americano na costa venezuelana. Vamos ver. Um dia depois de anunciar o bloqueio a petroleiros venezuelanos, Donald Trump voltou a dizer que a Venezuela roubou a matéria-prima dos americanos. O exército de Nicolás Maduro respondeu, chamando o cerco de um ato claro de agressão e disse que não vai se intimidar. O aumento da presença militar dos Estados Unidos na região abre caminho para novas apreensões. Na semana passada, o governo americano tomou um petroleiro na costa venezuelana que, segundo a Casa Branca, operava de maneira irregular. De acordo com a organização Transparência Venezuela, 40% das embarcações que transportam petróleo bruto no país estão na mesma situação. Os americanos buscam enfraquecer o governo de Nicolás Maduro para que ele seja pressionado, dentro do próprio país, a deixar o poder. Em meio a uma possível invasão terrestre, uma ampla maioria do Senado americano aprovou o maior orçamento da história para o Departamento de Guerra. Nesta quarta-feira, o presidente Lula disse que está preocupado com a tensão entre Trump e Maduro e, mais uma vez, defendeu o diálogo. O poder da palavra
pode valer mais do que o poder da arma. Custa menos e demora menos se a gente tiver disposição de fazer. Professor, a gente tem visto aí uma escalada da tensão entre Estados Unidos e Venezuela. Qual que é o desfecho mais provável disso tudo, na opinião do senhor, na análise que o senhor possa fazer diante de tudo que já foi noticiado até agora? Jonathan, o cenário ele ainda é bastante incerto, embora nós tenhamos falado aí até algumas falas nos últimos dias sobre uma possível invasão. Nós temos aí o efetivo norte-americano ali disponibilizado para essas ações, é um efetivo muito baixo frente ao contingente que nós temos aí de forças armadas da Venezuela. Se nós formarmos a Venezuela entre os ativos e os inativos, nós estamos falando aí de cerca de 300 mil membros. Nesse contexto, o que eu vejo é uma tentativa de fazer com que haja, por meio desse bloqueio, afetar diretamente o principal motor econômico da Venezuela, que é, como sabe bem o telespectador, o petróleo, que responde aí, para que se tenha números, 90% das exportações do país e grande parte aí da sua receita fiscal. Certo é que o cenário é bastante incerto, as tensões têm aumentado e esse aumento de tensão tem gerado resposta de outros atores internacionais importantes, como é o caso da China, como é o caso da Alemanha, como é o caso da Rússia. Algum impacto no mercado global de petróleo já se sente com pequenas elevações de preço. O que tem-se por certo, Jonathan, é que essa ação norte-americana marca uma escalada sem precedentes da estratégia americana contra Caracas. Aí há uma ligação política energética, ligação com a questão da segurança regional e objetivos de mudança de regime num só movimento. Se, de fato, implementado esse bloqueio naval capaz de interceptar aí esses petroleiros sancionados na ordem que foi colocada, né, de 40%, aí do efetivo, isso pode minar ainda mais a já debilitada economia venezuelana, potencialmente provocando aí escassez de divisas, inflação extrema e colapso dos serviços públicos que já estão bastante fragilizados. Do ponto de vista aí, estratégico, esta ação de Washington pode desencadear novos alinhamentos regionais. Vimos agora o pronunciamento de Lula sobre esse tema e também algumas reações de potências externas estão bastante preocupados. Em resumo, Jonathan, eu acredito que os Estados Unidos não apenas sancionaram a Venezuela, agora eles tentam cortar a artéria econômica principal do regime ao ordenar um bloqueio total de petroleiros aí sancionados. Washington, ao meu ver, está apostando que a pressão econômica pode desencadear, sem necessariamente algum tipo de invasão em grande escala, um desfecho político em Caracas. Entretanto, vejo que é uma estratégia de risco, Jonathan. Pode inflamar ainda mais as tensões, pode desestabilizar a região e pode, de algum modo, redesenhar o mapa de alianças no hemisfério ocidental. No coração dessa tempestade, o que nós temos visto, Jonathan, ao longo aí desse um ano de mandato, é que o petróleo ele não é apenas energia, mas ele é geopolítica pura. Nós temos que ficar atentos que esse bloqueio pode se tornar aí o ponto de clivagem, o ponto de transição de um novo capítulo na crise venezuelana, Jonathan. Professor, e hoje em coletiva com jornalistas, o presidente Lula comentou sobre a boa relação do Brasil com os Estados Unidos, em especial a força do diálogo para contornar situações complexas, como o tarifaço imposto este ano por Donald Trump. Vamos acompanhar uma fala do que disse o presidente Lula. Todos vocês pensaram que eu ia entrar em guerra com o Trump. O Trump virou meu amigo. Com um pouco de conversa, 2 homens de 80 anos de idade, não tem por que brigar. Sabe? Então nós estamos conversando direitinho, você pode ficar certo que tudo vai se acertar. Sem nenhum tiro, sem nenhuma arma, sem nenhuma bomba, sem nenhum navio bloqueando a costa brasileira. Eu disse para o presidente Trump,
O poder da palavra é mais forte do que qualquer arma que vocês possam ter. É só saber utilizá-lo. E a gente vai conseguir resolver grande parte dos problemas que a gente tem na política se a gente tiver a capacidade de dialogar. Sobretudo a capacidade de ouvir e de entender as pessoas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Professor, 2025 foi um ano em que o presidente Donald Trump criou intrigas aí com vários líderes mundiais. Tivemos problemas na relação aqui com o Brasil também por conta do tarifaço. Mas como é que o senhor analisa a relação hoje, de fato, entre Brasil e Estados Unidos? Podemos terminar 2025 comemorando ou ainda precisamos ali ficar na expectativa por uma relação ainda melhor no ano que vem, o que possa ser feito? Eu creio que é uma situação melhor do que nós tínhamos aí alguns meses atrás, isto é certo. Entretanto, nós temos muito em avançar, né? Nós temos dois governos e tem um distanciamento ideológico. Esse distanciamento ideológico também se apresenta algumas questões econômicas que, de algum modo, aos poucos vem sendo negociado, uma força-tarefa grande por parte aí do Brasil nos Estados Unidos, negociando para que haja um cenário cada vez mais favorável. Eu acredito que o governo, a mensagem que ele tem que passar é sempre uma mensagem de esperança, uma mensagem otimista. Entretanto, a realidade ainda ela precisa melhorar, né, para que volte aí uma condição um pouco mais favorável como nós tínhamos alguns anos atrás. Lembrar que no contexto da pandemia houve aí já algum estremecimento, estava recuperando o comércio entre os Estados Unidos e também o Brasil, e agora teve esse novo chacoalhão. Nós, ao meu ver, Jonathan, ainda é cedo para comemorar muito, mas que está uma situação um pouco melhor daquilo que estava colocado, isso é certo, Jonathan. Vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia? As notícias que chegam é que o presidente Volodymyr Zelensky anunciou que uma delegação do país vai se reunir amanhã e sábado com representantes americanos em Washington. Zelensky acrescentou que não estará presente no encontro, mas que possivelmente a reunião também terá a presença de representantes europeus. Além dos Estados Unidos, o vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia chegou a Pequim para conversar com autoridades chinesas. A China, aliada da Rússia, pede com frequência negociações de paz e respeito à integridade territorial de todos os países. O novo ciclo de conversas entre Estados Unidos e Ucrânia acontece antes de uma reunião entre enviados russos e americanos no final de semana. O enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e o conselheiro Jared Kushner devem participar da reunião. O encontro vai acontecer na Flórida. Professor, há, de fato, esperança? A gente pode prever o fim da guerra ainda em 2025, considerando que estamos aí a menos de 15 dias para o final do ano? Jonathan, eu acho difícil. Eu acredito que houve aí, pelo menos no plano retórico, avanços, né? Esses avanços fazem com que surja essa nova rodada de negociações. Alguns pontos-chave ainda permanecem com bastante obscuridade, que é a questão das seções territoriais e também a questão das garantias de segurança. Nesse determinado contexto, né, nós temos aí uma semana crítica na diplomacia internacional, com líderes europeus reunindo-se em Bruxelas para discutir apoio financeiro a Kiev para os próximos 2 anos, ou seja, ao mesmo tempo que se está aí sentando à mesa para negociar a paz, tem-se no cenário um cenário alternativo, no sentido de que esse conflito pode aí perdurar ainda por um bom tempo. Nesse contexto, nós observamos que esta falta de consenso tem adiado a possibilidade de um cessar-fogo duradouro e o que se observa é uma oportunidade que eu acho que leve a guerra já num curto prazo a um fim, acho difícil, né? Eu creio que essa reunião em Washington pode permitir à Ucrânia conseguir alguns compromissos mais firmes dos Estados Unidos da América, especialmente nas questões de segurança, de suporte econômico, que são alguns temas fundamentais para o país. O risco é que, de algum modo,
a perdurar a falta de um acordo, ou seja, essa ausência de um acordo finalizado ao final desse final de semana pode aí mostrar que a divisão perdura, né? Inclusive entre aliados europeus e os Estados Unidos da América, sobre aquilo que seria uma solução e um compromisso aceitável para a Ucrânia, que de algum modo é bastante intransigente, e acredito que certo seja isso, no sentido de cessão de territórios ou de algum modo, mitigar a questão da sua própria soberania. Em síntese, Jonathan, eu vejo que Zelensky envia aí a sua equipe para Washington justamente quando os diplomatas de todo o mundo estão tentando construir uma ponte de paz sobre um abismo aí de desconfiança. Sexta e sábado serão dias que podem definir se nós avançamos para um acordo real ou se nós permanecemos presos nas negociações apenas no plano da retórica. No tabuleiro geopolítico, cada movimento de peças de Kiev, de Washington, de Moscou conta. Nós devemos ficar atentos, Jonathan, no sentido de que essa paz não é apenas uma assinatura de documento, mas é a construção de confiança entre os atores, Jonathan. Professor, eu peço que o senhor continue com a gente, por gentileza. Temos outras notícias internacionais que eu gostaria muito da sua análise. E uma delas é que o Vladimir Putin ameaçou tomar mais territórios da Ucrânia pela força se Kiev e os políticos europeus não dialogarem sobre as propostas dos Estados Unidos para um acordo de paz. A gente vai trazer essa e outras notícias depois do intervalo. Vladimir Putin ameaçou tomar mais territórios da Ucrânia pela força se Kiev e os políticos europeus não dialogarem sobre as propostas dos Estados Unidos para um acordo de paz. A Ucrânia e os aliados da Europa se preocupam com as exigências de concessões territoriais ucranianas. Kiev também quer garantias de segurança mais robustas. Em uma reunião anual do Ministério da Defesa, Vladimir Putin disse que a Rússia estava avançando em todas as frentes e alcançaria os objetivos pela força ou pela diplomacia. Atualmente, Moscou afirma controlar cerca de 19% da Ucrânia. Eu volto a conversar com o Kleber Galerani, professor de Direito e Relações Internacionais da Universidade de Franca. Professor, pelo que a gente vê, a Rússia continua tentando, então, cada vez mais territórios. Claro que isso é um impasse para pôr fim à guerra, né? Jonathan, o que se percebe é um cenário que aparentemente é ambíguo e paradoxal. Porque ele, ao mesmo tempo que rejeita que está ou que promoverá uma guerra com o Ocidente como um todo, continua afirmando, conforme nós aí vimos, que avança e avançará sobre territórios reivindicados. Ao que parece, nós temos aí uma segregação, né? Não há um olhar para a Ucrânia como, pelo menos no discurso oficial, como sendo a Europa propriamente, ou um ataque à Europa, mas sim uma busca por alguns objetivos históricos por parte dos russos, em um contexto lá da dissolução da União Soviética, no contexto em que uma boa parte daquela população que está ali tem origem russa. O que, de algum modo, nós observamos é uma tentativa aí por parte de Vladimir Putin de deslegitimar a narrativa do Ocidente de uma ameaça russa, reposicionando a Rússia aí como um ator que procura cooperação e não conflito direto com a Europa e com os Estados Unidos. Mas, quando ele, assim, ao menos no plano retórico, que dará continuidade à guerra na Ucrânia, que continuará tomando territórios reivindicados aí em solo ucraniano, seja na diplomacia, seja também por meios militares, ele cria ali o que nós chamamos de um dualismo estratégico, né? Ele nega, por um lado, a intenção de conflito com a OTAN, com a Europa, mas, ao mesmo tempo, acaba, de algum modo, afirmando que continuará a apropriação territorial da Ucrânia se não houver acordo aí nas conversações. E, por certo, nós estamos falando aqui, Jonathan, também
de que não é só dar continuidade às negociações, mas dar continuidade nas negociações no sentido daquilo que já se pronunciou Donald Trump, de algumas cessões territoriais, atendendo um pouco mais aí o interesse russo. E isso não interessa à Europa, isso não interessa aos aliados europeus. O que se percebe, em suma, aí, é que Putin joga um xadrez de narrativa e de dissuasão. De um lado, ele classifica como mentira a ideia de guerra da Rússia contra o Ocidente. De um outro lado, ele afirma sem rodeios, conforme nós vimos aí, a disposição de ampliar as conquistas na Ucrânia se os parceiros ocidentais, de algum modo, abandonarem ou não derem continuidade às negociações de paz nos termos estadunidenses. No tabuleiro, Jonathan, da geopolítica, esse não é um simples jogo de palavras, é um jogo aí de sinais estratégicos indicando que esta ambiguidade, ou por trás dessa ambiguidade, há um interesse claro por parte dos russos em defender os seus interesses estratégicos. Professor, outra notícia agora é que os líderes da União Europeia vão decidir hoje se usarão ativos russos congelados como empréstimos para a Ucrânia. A presidente da Comissão Europeia disse que não vai deixar a cúpula sem um acordo sobre como financiar a Ucrânia nos próximos 2 anos. Os líderes da União Europeia consideram que a Rússia é uma ameaça ao bloco e querem manter a Ucrânia financiada e preparada para a guerra. No entanto, a Bélgica tem resistido à decisão. O governo considera riscos jurídicos e também financeiros. A gente teve muitas críticas, professor, ao longo da guerra, de que a Europa fazia muito pouco pela Ucrânia, enquanto os Estados Unidos, governado por Joe Biden, com certeza foi o maior financiador do ponto de vista de ajudar a Ucrânia na guerra contra a Rússia. O bloco parece agora estar tentando aí, de alguma forma, rever essa falha do passado e, de fato, ajudar a Ucrânia, ou também os líderes europeus temem que essa guerra possa ser ampliada para outros países? Qual que é a análise que o senhor faz? Eu vejo, Jonathan, que, na verdade, não resta muito alternativa aí para os países europeus, Trump já foi claro que o financiamento desta guerra por parte norte-americana, de algum modo, ele não continuará. Aliás, uma das promessas de campanha era colocar fim a esses conflitos, uma vez que está aí especificamente o dinheiro, o imposto arrecadado do cidadão norte-americano envolvido nesses 2 conflitos no Oriente Médio, que vai amainando, e também esse que nós observamos entre a Ásia e especificamente a Europa. Certo é que nós temos uma urgência, Como financiar a Ucrânia para a continuidade da luta? E uma das fontes encontradas foi justamente, ou são justamente esses ativos russos que estão aí bloqueados. Esse financiamento, ele é considerado crucial, não apenas para a Ucrânia, mas conforme nós podemos depender desse contexto para a própria segurança europeia, uma vez que os líderes veem o conflito como uma ameaça direta aí à própria Europa como um todo, com risco de transbordos para os demais países europeus, embora nós tenhamos uma promessa por parte de Vladimir Putin que o conflito ele não escalaria avançando para a Europa. Mas até que ponto saber que isso é verdade, ele também disse que não invadiria a Ucrânia. Nesse determinado contexto, essa proposta que está aí sobre a mesa seria criar um empréstimo de reparação, utilizar esses ativos russos congelados na Europa, para que o nosso telespectador tenha dimensão, 210 bilhões de euros em reservas bancárias russas que estão imobilizadas desde a invasão lá em 2022, concentrando especificamente ali na Bélgica. Entretanto, nós temos aí uma Bélgica numa situação bastante delicada, Ela faz parte da União Europeia, a União Europeia precisa ter até para sair dessa narrativa de que depende dos Estados Unidos, que não consegue agir sozinho, precisa agir em unidade. Entretanto, a Bélgica manifesta uma série
de preocupações no sentido de legais, conforme nós aí falamos, de dar esta abertura. Em suma, nós podemos indicar aí, Jonathan, que os líderes europeus estão aí em Bruxelas numa encruzilhada e vai muito além da questão do dinheiro. É uma prova de fogo da solidariedade da estratégia geopolítica da União Europeia. Pois é, professor, e trabalhando aí na reta final de 2025 com muitos assuntos importantes em debate. Muito obrigado pela participação, análise do senhor com a gente hoje aqui no Conexão Record News. Um bom fim de semana. Agradeço o convite, um abraço a todos. Aqui no Brasil, o presidente Lula admitiu que houve uma confusão na indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal. Vamos então a Brasília falar com a repórter do Portal R7, Ruth Moraes, que traz as informações para a gente. Oi, Ruth, boa tarde para você. Boa tarde para você e para todos que nos acompanham. Pois é, as declarações do presidente foram ditas em um café com jornalistas que aconteceu no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente da República admitiu que houve um problema na indicação do ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, à vaga, a uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. Lula reafirmou que o Senado preferia, de fato, o senador Rodrigo Pacheco, ex-presidente da Casa, para ocupar essa cadeira de ministro, mas disse que mantém a sua escolha e que acredita que Jorge Messias será aprovado no próximo ano, assim que os parlamentares retornarem no recesso parlamentar, então a partir de fevereiro de 2026. O presidente destacou que Rodrigo Pacheco sempre sonhou, em fazer de Rodrigo Pacheco governador de Minas Gerais e não aqui candidato ao Supremo, né? Mas a gente sabe que após a oficialização do nome de Messias, Pacheco recuou com relação à disputa no governo de Minas Gerais. Ele tem dito, aliado, inclusive, que não pretende disputar cargos públicos a partir de 2027. Segundo o presidente, aconteceu um imprevisto durante toda essa discussão de quem deve ser o novo ministro do Supremo. Isso porque o ministro Luiz Roberto Barroso, ex-presidente do STF, antecipou a sua aposentadoria, o que trouxe esse assunto à tona antes do presidente, de fato, esperar fazer uma indicação ao Supremo. Lula também, nessa conversa, amenizou o mal-estar entre Congresso e Senado, dizendo que a relação com o Poder Legislativo continua boa. Ele disse que não existe nenhuma questão ou problema pessoal entre ele e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que a gente sabe que é pública a preferência que Alcolumbre tem pelo nome de Rodrigo Pacheco ao Supremo, que ele não teria gostado da indicação que o Lula fez a Jorge Messias. Mas Lula destacou que Alcolumbre tem ajudado, sim, o governo de forma extraordinária. A gente sabe que Davi Alcolumbre, inicialmente, marcou a sabatina de Messias para 10 de dezembro, mas que teve de cancelar a sessão às vésperas do dia, porque o presidente Lula não enviou ao Senado, até o momento, a mensagem que oficializa a indicação de Messias ao Supremo. Nessa mensagem tem diversas informações financeiras, de formação sobre o indicado, e é a partir dela que o Senado consegue sabatinar este nome. A gente sabe que o Palácio do Planalto teve como estratégia, uma das estratégias, segurar o envio dessa mensagem para tentar dar um pouco mais de tempo para Jorge Messias fazer o beijamão, essa campanha dos gabinetes dos senadores para angariar mais votos, né? E a avaliação de aliados do ministro da AGU é de que sim, de que de fato Messias já tem agora mais de 50 votos, portanto ele já teria aqui o apoio suficiente para ser aprovado. Agora o que resta é saber o dia que Davi Alcolumbre vai marcar essa sabatina para que o Senado possa decidir se aprova ou não o nome que Lula escolheu para o Supremo Tribunal Federal. Volto com você. Vamos acompanhar, Ruth, inclusive essas notícias no R7 Planalto. Obrigado pela sua participação com a gente aqui hoje. E o Conexão faz agora uma pausa para o intervalo. Depois do intervalo a gente volta aqui com outras notícias para você. É claro que eu fico te esperando. Até já. A Record News está no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até atualizações, canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News, você confia.
Olha, para crianças com deficiência intelectual e autismo, cada segundo conta. Sem a sua doação, eles não terão a oportunidade de um tratamento. Você pode dar a eles a chance de evoluir e sorrir. Doe e faça parte dessa transformação. A chave Pix é doe@abades.org.br ou acesse o QR Code que aparece na sua tela. Se preferir, você pode doar também pelos telefones. Para doar R$10, ligue 0500 508 0010. Para doar R$20, ligue 0500 508 0020. E para doar R$40, ligue 0500 508 0040. No site você encontra outras formas de doação. Abrace a Abades. E a gente encerra essa edição do Conexão Record News com imagens ao vivo de São Paulo. A capital paulista registra 25 graus de temperatura, que já é a máxima prevista para hoje. Tempo nublado, pode ser que chova. Boa tarde para você e até a próxima.